Olá, tudo em paz? Você está acompanhando a série Provérbios para a Vida. Aqui nós fazemos estudos no livro de Provérbios, buscando a sabedoria que nos conduz a uma vida verdadeiramente abundante, próspera, no centro do propósito de Deus e que sobre dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP. Você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 12. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O Senhor é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Nós já começamos os nossos estudos pelo versículo 1. Todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. E aí eu fico pensando, né? Ser disciplinado não é uma coisa boa. Você ser chamado a atenção, alguém chegar e dizer assim, olha, isso aqui é uma falha sua. Olha, isso aqui é um defeito seu. Isso de alguma forma nos machuca. Não é uma coisa prazerosa. Mas ainda assim é algo que eu preciso amar. Por quê? Porque de mãos dadas com essa disciplina vem o conhecimento. De mãos dadas com essa disciplina vem o conselho de alguém que é mais experiente do que você, mais experiente do que eu, que talvez já tenha vivido e experimentado e realizado esses mesmos problemas que você está fazendo agora. Então, aquele que odeia a repreensão é tolo, porque perde a oportunidade de crescer. Inclusive, o versículo 15 fecha esse assunto com maestria, que ele diz que o caminho do insensato parece-lhe justo. Então o insensato ele vai defender com todas as forças, com unhas e dentes, de que o que ele está fazendo é o certo. Porque ele não tem a humildade suficiente para reconhecer que alguém pode saber mais do que ele e alguém pode trilhar um caminho mais fácil, mais produtivo do que aquele que ele trilha. Enquanto que o sábio ouve conselhos. O sábio, ele trilha esse caminho
e ele está aberto a buscar em outras pessoas mais experientes, que tenham mais conhecimento, as dicas, né, para que esse caminho seja mais próspero, mais produtivo, mais abundante, gaste menos energia, tenha resultados melhores na vida. Seguindo no versículo 5, a Bíblia nos diz que os planos dos justos são retos. E normalmente quando a Bíblia se refere à retidão, né, principalmente aqui em Provérbios, ela está falando de honestidade. Mas eu quero me dar a licença poética, né, de forçar um pouquinho aqui para compartilhar a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li esse texto hoje, tá? Então assim, eu me imaginei numa estrada. Imagina que você está numa estrada toda sinuosa, né, cheia de curvas e tal, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É mais difícil dirigir assim. As chances de você ter um acidente são maiores. Mas se você está numa estrada reta, é mais rápido, mais fácil, mais seguro, né? E gasta menos energia, gasta menos combustível. Então, às vezes eu olho no GPS, ele lá no Waze, ele vai falar, tá a 2 km de distância, né? Mas aí quando você bota calcular a rota, dá 5 km, porque é 2 km em linha reta. Mas fazendo todas as curvas vai dar 5 km, vai gastar mais combustível, mais tempo, mais chance de ter algum tipo de problema. E eu gosto de pensar assim, né? Porque acaba que o justo, né, a justiça, ela é uma característica, uma plantação, uma semente plantada que o principal benefício, a principal colheita é a segurança. E tem tudo a ver em pensar que o plano do justo é esse plano que conduz numa estrada reta. Então, apesar de não ser o sentido original do texto, foi o que veio na minha mente e eu queria compartilhar com você ainda assim. Seguindo nos versículos de 9 a 11, nós temos aprendizados importantes aqui. Acho que foi o que mais me chamou a atenção na leitura de hoje. Ele já começa dizendo que melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Então, não viva de aparências. Esse contexto de ter um servo, né, como começa o texto aqui, era de uma condição de vida modesta, porque os verdadeiramente ricos tinham muitos servos. Então é melhor você ter uma vida mais modesta do que ter a aparência de ser rico e não ter nada. E aí eu comecei a pensar sobre o que faz essa aparência de ser rico, né? O que faz as pessoas comprarem o que não precisam com o dinheiro que não têm para agradar, às vezes, uma pessoa que nem se importa. Isso acontece muito com o endividamento. Pessoas que, por exemplo, compram um carro zero, mas compram um carro financiado. Na verdade, elas têm a aparência de riqueza, porque o carro é zero. Mas no final das contas, o patrimônio líquido delas é zero. Se eu comprei um carro de 100 mil e eu tenho um saldo devedor do financiamento de 100 mil, o meu patrimônio real é zero. Ou pior, é negativo, porque o carro, depois que saiu da concessionária, não vale mais os 100 mil reais e a dívida continua lá. Seguindo ainda nessa linha de aparências, mas num outro sentido, se a gente for para o versículo 10, a segunda parte do versículo, diz que até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. O que eu vejo disso? Pessoas que fazem boas ações pensando em si próprias, pensando numa promoção própria, pensando na imagem que vão passar para a sociedade. Elas não estão preocupadas de fato com a vida daqueles que estão sendo alvos de uma doação ou de uma suposta atitude bondosa. Elas estão preocupadas na imagem que os outros vão ter delas. Então, é uma plantação que não vai ter fruto, que não vai gerar frutos genuínos. E aí surge a pergunta: o que contrapõe uma vida de aparências? Como fugir de uma vida de aparências? A resposta continua aqui no texto. Logo no começo do versículo 10, ele fala que o justo cuida bem dos seus rebanhos. E no versículo 11, ele fala que quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mais uma vez, nós temos ressalvas sobre a diligência, sobre ser responsável, sobre de fato colocar a mão na massa. Então, o que me faz fugir de uma vida de aparências é colocar a mão na massa, é trabalhar, é fazer o que é preciso ser feito. Inclusive, nós temos a ressalva de fugir de fantasias. Então, muitas das vezes as pessoas acham que estão sendo produtivas, mas estão correndo atrás do vento, correndo atrás de fantasias. Isso é tolice. Cadu, me dá alguns exemplos dessas tolices, né, dessas fantasias que as pessoas correm atrás. Pirâmide para enriquecimento rápido, né, é uma fantasia. Propina, se envolver em esquemas de corrupção, é uma outra fantasia.
Pessoas que definem um santo graal da vida e que aquilo ali, tudo gira em torno daquilo ali, se eu alcançar aquilo ali eu vou ficar milionário. É uma outra fantasia. E o resumo que eu tiro desses 3 versículos é que você deve viver dentro das suas possibilidades. É melhor ter uma vida um pouco mais modesta, mas ter o carro que é seu e tá quitado, do que ter a aparência de riqueza e ter um carro que o saldo devedor dele é mais caro do que o carro e o seu patrimônio, no final das contas, é negativo. Segundo aprendizado, não perca a perspectiva de crescimento. Mantenha-se trabalhando a terra, mantenha-se crescendo, mantenha-se fazendo o que é preciso ser feito para que você se torne verdadeiramente rico e não só tenha a aparência de riqueza. E terceiro ensinamento, não confie em fantasias. Não vá em busca, não dedique tempo, energia e recursos na busca de fantasias. Seguindo no versículo 12, nós temos o seguinte: os ímpios cobiçam o despojo dos maus. Primeiro que a cobiça nunca é um sentimento saudável. O grande problema da cobiça é que você transfere o valor daquilo que você tem para aquilo que você não tem. Você começa a tomar escolhas e a viver em função das suas limitações, daquilo que você não tem, ao invés de viver em função das suas possibilidades. É impossível ter uma vida verdadeiramente abundante se você não tem contentamento por aquilo que tem. Se os teus olhos estão tão fixados no que você não tem, que você esquece de ser grato por aquilo que você já conquistou. É impossível viver assim. E aqui ainda tem um agravante, que é o desejo pelas coisas conquistadas de forma desonesta, né? Tomada ali, os despojos que foram tomados de uma guerra. Se você deseja intensamente alguma coisa, se a sua vida é movida por algo que você não tem, se surgir uma oportunidade de ter aquilo de forma desonesta, as chances são de que essa pessoa vai aproveitar a oportunidade e vai se corromper. E o contraponto disso está no próprio versículo. A raiz do justo floresce. Primeiro que se é uma raiz, é algo que foi primeiro plantado. Antes de ser uma raiz, existia uma semente. Então, houve o trabalho da semente que foi plantada, houve o trabalho de preparar a terra e houve o trabalho de cuidar dessa terra. Para que então essa semente se torne uma raiz e essa raiz se torne uma árvore frondosa que vai dar frutos. Tem tudo a ver com os versículos anteriores, que fala que quem trabalha a terra terá fartura de alimento. Por vezes, aquele que é cobiçoso está gastando tempo, energia e recursos em outras coisas, ao invés de estar preparando a terra, plantando a semente, regando aquela planta até que ela dê frutos. Inclusive, no versículo 14, a gente tem mais uma referência, dizendo que o trabalho das suas mãos será recompensado. Então, seja responsável, diligente e coloque a mão na massa. Já o versículo 16 nos traz também um ensino interessante sobre inteligência emocional. Ele fala o seguinte: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Nós não somos reféns das nossas emoções. O insensato, sim, é refém das emoções. Ele se ira e ele joga para fora, ele explode rapidamente, tem pavio curto. O sábio, ele sabe ouvir, sabe refletir, sabe ruminar aquela emoção para tomar decisões acertadas, assertivas. Isso é inteligência emocional. Porque no final das contas, 10% é o que acontece no exterior. 90% dos resultados é fruto daquilo que nós fazemos com o que acontece ao nosso redor. Então, o controle sobre as nossas atitudes, mesmo sobre uma situação de estresse, mesmo sobre uma situação mais difícil, é sim inteligência emocional e é sim um dos frutos da sabedoria. E essa questão da inteligência emocional, ela é tão intensa e tão importante, né? É uma das 3 dimensões da vida, uma das 3 dimensões das finanças, que o versículo 21 tem uma coisa intrigante. Ele fala o seguinte: nenhum mal atingirá o justo. E eu fiquei pensando, cara, existem muitas coisas ruins que acontecem com os justos. Se a gente pensar no próprio Jesus, ele foi crucificado e ele era um homem justo, segundo o coração de Deus. Se a gente pensar em outros nomes como Jó, quantas coisas aconteceram com Jó? Perdeu patrimônio, perdeu família, perdeu amigos, perdeu saúde. E ele era um homem justo. Então, nenhum mal atingirá o justo. Parece que esse texto, ele
não faz tanto sentido. Mas quando a gente pensa sob a ótica da inteligência emocional, ele faz total sentido. Aquilo que acontece no meu exterior, os ataques que vêm de fora para dentro, só tem a capacidade de mexer no meu interior se eu permitir. Se a gente pensar no próprio exemplo de Jesus, ele lá perante Pilatos, ele estava sereno e tranquilo, respondendo as perguntas da mesma forma. Ele estava ali vendo, sendo crucificado, sendo açoitado e ainda assim mantendo a integridade de quem ele era. Um pouquinho antes de Pilatos, quando ele estava lá no monte e o soldado vem e naquele ímpeto, né, pá, corta a orelha do soldado, o que Jesus faz ali? Ele sabia que ele estava sendo traído, ele sabia que ele estava indo para a cruz, que ali era o começo da prisão e da crucificação. Ele mantém quem ele era. Ele cura e fala, não é assim, não foi isso. Essa não é a característica, a identidade que foi dada a vocês. Então, isso me chamou muita atenção. O que está lá fora não pode ter a capacidade de interferir em quem nós somos aqui dentro. A nossa identidade precisa estar guardada, porque a nossa identidade ela é fruto daquilo que Deus diz sobre nós, e não do que os outros dizem sobre nós. Isso muda muito, isso muda tudo. A gente passou por alguns versículos que eu acabei não comentando, que falam sobre comunicação. Mas o versículo 19 eu quero fazer um comentário em uma frase. A mentira tem perna curta. Outro versículo interessante é o versículo 27. Ele começa dizendo que o preguiçoso não aproveita a sua caça. A leitura que eu faço desse texto é de que o preguiçoso não termina aquilo que começa. Porque se ele tem a caça, é porque ele saiu para caçar, ele começou a fazer algo. Mas, já trabalhei demais, estou muito cansado, e aí ficou a caça lá pronta e ele não tratou aquele animal que ele caçou. E aí, o que vai acontecer com isso? Vai estragar. E me chamou a atenção o contraponto desse versículo. Ele fala que o diligente dá valor aos seus bens. Interessante. Interessante que quando o diligente dá valor aos seus bens, isso quer dizer que ele começa e termina. Porque se ele não terminar aquilo que ele começou, ele está desvalorizando a energia, o tempo e os recursos que ele gastou no começo. Porque o importante não é você começar, o importante é você concluir. Começar é lindo, né? Tem as glórias do começo, você se sente super animado para começar, mas você gasta tempo, energia e dinheiro para começar projetos, para começar uma empresa, para começar um lançamento, um novo produto, um novo serviço. Desenvolver um novo serviço, um novo produto, gasta muito tempo, gasta muito dinheiro, gasta muito recurso. Recurso esse que você precisa levar ele e torná-lo produtivo. Então, se você não conclui, é porque você de alguma forma está desvalorizando aquilo que você empregou lá no começo. E a consequência natural está no versículo 24. As mãos diligentes governarão. O diligente governa porque ele valoriza aquilo que está sob a responsabilidade dele. Porque ele é produtivo naquilo que está sob a responsabilidade dele. Então, se eu não valorizo os bens, o patrimônio, as pessoas, a equipe, os resultados, os clientes, aquilo que está ao meu redor, eu não tenho por que governar sobre essas coisas. O versículo 25 fala sobre talvez um dos grandes males desse século. O coração ansioso deprime o homem. A ansiedade ela tem a capacidade de transformar alguém interiormente. E o que é essa ansiedade? É eu pegar um temor que não existiu e trazê-lo para a minha vida no presente. É eu antecipar algo através dos meus pensamentos que não aconteceu. Um medo tão grande que me impede de agir no presente. E a nossa mente tem a capacidade de, através desses pensamentos, gerar sentimentos, emoções que vão fomentar crenças e que acabam minando a nossa trajetória de vida. E aí o próprio versículo, ele dá a solução para isso, ele dá um dos caminhos para isso. A palavra bondosa o anima. A nossa palavra tem o poder de trazer vida, porque a nossa palavra, aquilo que sai dos nossos lábios, ao mesmo tempo que é uma declaração, é algo que eu escuto. E essas palavras, elas começam a fomentar pensamentos diferentes. Pensamentos diferentes geram emoções diferentes.
Emoções diferentes formam crenças diferentes. Então, use palavras que edificam sobre a sua própria vida. Profetize coisas boas sobre a sua vida. E, diante de pensamentos ruins, use as suas palavras como uma ferramenta para gerar novos pensamentos. Se nós seguirmos no versículo 26, ele fala que o homem honesto é cauteloso em suas amizades. Isso, para mim, diz respeito também ao versículo 25, porque as nossas amizades estão o tempo todo falando coisas para nós. As pessoas que estão mais próximas de nós, elas têm uma capacidade de influenciar naquilo que nós pensamos e, consequentemente, naquilo que sentimos e nas crenças que formamos. Por isso, gerencie as pessoas que estão ao seu redor. Tenha um contágio social saudável. Já falei para vocês, os estudos apontam que nós somos a média das pessoas mais próximas de nós. Então, se você quer crescer, esteja cercado de pessoas que estão caminhando na mesma direção e que são, inclusive, melhores do que você em muitas áreas, para que vocês possam somar juntos e serem complementares nas jornadas de vida. E assim nós chegamos ao final do nosso devocional de hoje. Fala para mim, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, aquilo que Deus falou ao seu coração. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu joinha, né? Uma forma que você tem de me ajudar a crescer o canal, a torná-lo mais relevante. Compartilha com as pessoas queridas e se você quer interagir mais pertinho, a gente pode se falar lá pelo Instagram, no @CaduBacelar ou no Facebook com o Cadu Bacelar Finanças. Eu te encontro amanhã, fica na paz de Deus e fui!